Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes, especial One Piece, aquele quadro de todo sábado onde a gente revisita os arcos passados de One Piece. E hoje vamos continuar a nossa guerra de Marineford aqui. Também está sendo uma guerra gravar esse vídeo porque ele é enorme, é gigantesco. Então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo, né? No vídeo passado a gente acabou aí então com a Hancock defendendo o Ruffy frente ao Smoker, né, e o Smoker não entendendo nada do que aconteceu. E também a gente tem aqui o Ivan, né, sendo confrontado ali pelo Kuma, e o Doflamingo aparecendo ali para tirar sarro da situação, explicando pro Ivankov que o Kuma já não é mais ele mesmo, de que ele já está morto, né? E a gente continua daqui então essa história, né? A gente tem a Hancock dando a chave da algema do Ace para o Ruffy, né? E nesse caso aqui a gente vê o Smoker, né, grilado com ela, falando que, pô, você não sabe as consequências disso aí, de fazer isso aí, né, de ajudar o Chapéu de Palha. E aí ela fala que não tem problema, porque todo mundo vai perdoar ela porque ela é bonita, né, então que se dane. E pior que é verdade, realmente o pessoal meio que... Essa situação aí da boa Hancock meio que passou desapercebida depois de Marineford. Os fuzileiros navais não crucificaram ela por isso não, tá? Não foi por causa dela especificamente que o sistema de Shichibukai foi abolido. Foi pela questão mais do Crocodile e também do Doflamingo. Mas enfim... já no caso aqui do Ivan, né, ele continua ali sem, assim, desnorteado, né, com essa situação do Kuma, né, de que o Kuma não pode, não é possível que o cara esteja morto, né, o cara tá ali parado na frente dele. E aí o Doflamingo ele acaba explicando, né, que depois que ele passou pelo processo de pacificação, ele já não é mais o Kuma, o tirano, agora ele é o PX-0, né, ele é uma máquina feita agora para obedecer às ordens do governo mundial. E, cara, o Kuma mostra realmente esse lado aí robótico dele, já que ele começa a atacar diversos Okamas que vieram junto daquela fuga lá de Impel Down. E aí o Ivankov fica pistolaço, né? Pô, como assim você vai ficar atacando os meus Okamas? Como ousa, né? E aí isso faz com que o Ivankov tome as dores ali do pessoal e comece a atacar o Kuma, né? Inclusive ele manda ali um ataque bem legal, que é o Galaxy Wink, onde ele usa muita velocidade, vamos dizer assim. E ele acaba fazendo várias versões dele mesmo que piscam ao mesmo tempo e causam um dano considerável. E o Kuma sente esse golpe. E aí ele fala que, bom, já que o Kuma não se lembra dele, o que é uma afronta, já que ele é tão... né, como é que alguém pode esquecer o rosto de Ivankov, né? Então ele vai bater no Kuma até ele se lembrar. Ele vai socar até o cara lembrar de novo. Pois é. Então no fundo, Ivankov ainda tem esperança aí de conseguir salvar o seu amigo, né? Enquanto isso, nós temos a seguinte situação. A gente tem aqui o Crocodile e o Mr. One. Eles estão avançando em direção ao Barba Branca e os piratas ali do Barba Branca estão tentando impedir ele de passar de qualquer maneira. Só que essa dupla é meio forte demais, né? Só que acontece que eles acabam batendo numa muralha, uma muralha de diamante, que no caso aqui é o Jozu. E o cara tanca assim os golpes do Crocodile, bem interessante. Porém, quando ele tenta revidar os ataques do Crocodile, quem aparece em cima dele é o Doflamingo também. De novo o cara aparece aqui e dessa vez ele começa a controlar o Jozu, né? Que apesar de ter um corpo de diamante, ele ainda tem uma parte dele ali que é de carne e osso, né? Então ele fica, entre aspas, exposto aí e o Doflamingo consegue controlar ele nesse primeiro momento, né? Ele fica se divertindo ali com o Jozu, enquanto ele fica fazendo uma proposta para o Crocodile, querendo que o Crocodile se junte a ele, seja submisso a ele, né? Para que eles unam força aí pra, sei lá, fazer algum plano maligno, como eles gostam de fazer, né? Aí nós temos também uma cena memorável que é o Ruffy ficando de frente com o Mihawk, mano. E o Mihawk já pede desculpas antecipadas aqui para o Shanks, né? Que ele vai acabar exterminando, né, a aposta do Shanks na próxima geração. E, cara, o Mihawk realmente ele ataca com tudo, ele ataca o Ruffy com tudo que ele tem, ele consegue, inclusive, cortar o Chapéu de Palha em um dado momento. Só que aí, quando ele vai dar o golpe final, aparecem alguns Okamas ali para impedir, já que foi uma ordem do Ivankov pedindo para que os Newcomers defendam o Ruffy a todo custo, né? E eles acabam, então, comprando briga com o Mihawk, que não tem muita dificuldade, vamos combinar de passar por essa galera aí, né? Mas deu tempo pro Ruffy se recompor um pouquinho ali e tentar lutar, só que acontece um problema, na verdade uma coisa boa e ruim, porque o Ruffy ele ataca o Mihawk e por um breve momento ele tem vamos dizer assim, um vislumbre do hack da observação, que faz com que ele veja que o braço dele vai ser arrancado pelo Mihawk, então ele volta o braço na mesma hora, né? Foi uma má ideia tentar atacar o Mihawk. Então, vendo que não tem outra maneira,
o Ruffy só consegue correr nesse primeiro momento, né? E é bem interessante, porque o Mihawk é praticamente a única pessoa que tá rechaçando o Ruffy, tá impedindo que o Ruffy passe, avance em direção ao Ace. O cara consegue fazer o Ruffy se distanciar, né, da plataforma ali de execução, bem interessante. Enquanto isso, a gente volta aqui para o Crocodile e o Doflamingo. O Crocodile ele acha engraçado, né, essa questão aí do Flamingo querer fazer uma aliança com ele. E o Crocodile até pensa em concordar, mas em troca é o Doflamingo que vai ser submisso nessa história aí. E o Doflamingo só tira sarro, né, falando como ele poderia imaginar que o Crocodile pudesse ser racional, né? Claro que não, isso não vai acontecer, né? É bem interessante, fica um tentando chamar o outro, né, pro seu lado. É bem interessante essa parada aí. Inclusive eles acabam se comendo na porrada ali rapidinho, sem perder a amizade. E a gente vê que o Bug vamos dizer, ele é afetado, vai por um ataque ali do Crocodile no meio do caminho. Enquanto isso, a gente também tem aqui o Ruffy ainda recuando perante o poder de corte do Mihawk. E tem um momento muito engraçado aqui que o Ruffy ele fica usando o Bug como se fosse um escudo, né, cara? É muito engraçado. E a gente vê que o Bug é legal, porque ele, apesar do poder dele ser meio meh a princípio, ele consegue, por exemplo, se esquivar de boa dos ataques do Mihawk. Isso é bem interessante, né? Bem legal. Ainda por cima tem um ataque aqui que o Mihawk aplica no Ruffy, que, cara, na moral, o ataque é tão forte, mas tão forte, que ele arranca um pedaço, ele corta, ele fatia um daqueles icebergs congelados que o Barba Branca tinha feito, e o Aokiji foi lá e congelou, né? Então, assim, é um corte gigantesco, foi um corte absurdo, né, cara? Ainda bem que o Bug tem uma Akuma no Mi que praticamente cautela qualquer espadachim. Só assim mesmo, não tem o que fazer, só assim mesmo pra ele conseguir lidar com a situação. Então, vendo que o Ruffy está recuando em vez de avançar perante o poder do Mihawk, o Marco aciona mais um comandante aí da divisão do Barba Branca, nesse caso da 5ª divisão, que é o tal do Vista, ou Bista, como queira chamar, que é um espadachim que, diferente do Zoro, né, que teve que chamar a atenção do Mihawk para conseguir ter um duelo digno com ele, esse cara não. O Vista, quando ele aparece, o Mihawk para de lutar com o Ruffy e fala: opa, calma aí, esse espadachim aqui tem nome, esse cara tem peso, eu conheço esse cara. O que é bem interessante, porque é um cara que apareceu meio que do nada, né, na história aqui de One Piece, mas ele é claramente muito habilidoso, né? Inclusive o Mihawk fala, só um tolo não conheceria o nome do Vista, né? Então acaba que os dois ficam aí se degladiando, e o Ruffy aproveita essa brecha então para voltar em direção à plataforma ali para tentar resgatar o Ace, né? E é interessante que o Mihawk também comenta aqui sobre como o Ruffy tem a estranha habilidade de tornar qualquer um, né, o seu aliado. Uma habilidade que é, com certeza, a mais perigosa do mundo. Porra, e vou te falar, Mihawk é evidente, cara, porque o cara realmente acertou na mosca aqui. Uma das coisas mais interessantes do Ruffy é justamente isso, né? Chamar aliados inesperados para o seu lado, né? Isso é muito importante durante toda a trajetória dele, praticamente. E toda essa confusão tá rolando, né, perante os olhos dos civis lá de Sabaody, né? O pessoal tá horrorizado de ver que a execução virou uma verdadeira guerra, né? Um banho de sangue ali de ambas as partes. E o Sengoku, ele acaba decidindo que o Ace vai ser executado mais cedo, porém ele quer que as pessoas não vejam mais a execução. Eles querem cortar a transmissão, no caso da execução do Ace, justamente para que as pessoas não percam a fé nos fuzileiros navais. Qual é o intuito aqui do Sengoku? Ele está tentando criar uma narrativa de que a Marinha consegue fazer o seu trabalho direito, né? Então o que ele está fazendo aqui? Se ele adiantar a execução do Ace, significa que eles estão com medo do Barba Branca, né? Então meio que a Marinha perde a moral completamente. Mas se tiver uma queda na transmissão, eles podem executar o Ace, rechaçar os piratas e depois falar que, não, beleza, já rolou tudo aqui, né? Vocês não viram, mas a gente conseguiu lidar aqui com a situação de boaça, né? Então a gente sabe que não foi tão legal assim. Então ele pede aí o corte da transmissão. Entretanto, por debaixo dos panos, a gente vê aqui mais pra frente da história, que o Bug, ele acaba, junto com os prisioneiros ali, pegando um dos Nenemushi, vamos dizer assim, que transmitiam ali a execução do Ace. Então, apesar de várias partes da transmissão serem cortadas, tem uma parte funcionando ainda, que é o Nenemushi que fica com o Bug. E a coisa começa a ficar bastante complicada aqui pro pessoal do Barba Branca, porque vem aqui o Sentomaru, ele aparece vindo do mar, junto com pelo menos 20 pacifistas. É muito pacifista, sim, são vários Kumas. O cara chega aqui com um exército de Kuma, e o próprio Sentomaru já é bem fortinho, então
É bem interessante aqui, chega uma ajuda de peso, vamos dizer assim, pra marinha, né? E aí a gente acaba indo aqui pra uma situação que é o plano que envolvia aqui, qual era o plano do Sengoku, né? A gente vê que o Sentomaru, ele olha a situação, ele vê como é que os marinheiros e os piratas estão dispostos no campo de batalha, né? E a gente percebe que o Sentomaru, ele acaba questionando o Kizaru sobre que os piratas deveriam estar no meio de Marineford, só que em vez disso eles estão espalhados para o lado. Lembra que foi um comando que o Barba Branca deu para que isso acontecesse? Pois bem, acontece então que justamente aquela ordem do Barba Branca fez com que o pessoal se misturasse no canto. Tem marinheiros e tem piratas juntos no mesmo, assim, nos cantos, né, de Marineford, lutando juntos ali, apertados. Então é bem interessante isso daqui, porque meio que o Barba Branca salvou, a tripulação dele e até alguns fuzileiros, Só que aí o Sengoku, ele acaba dando uma ordem para o Sentomaru, pedindo para que ele comande os pacifistas a atirar no pessoal que está ali na lateral, mesmo se for fuzileiro. Pode acertar os fuzileiros, não tem problema, o importante é acertar os piratas junto. Esse é a ordem aí do Sengoku. E o Sentomaru executa, ele ordena então que os pacifistas comecem o ataque. E cara, é raio pra tudo que é lado, é disparo de energia pra todos os lados, pessoal voando pra lá e pra cá, é uma loucura, é pirata, é marinheiro, todo mundo sofre, lembrando que está sendo transmitido, tá? Ele está sendo transmitido pra Sabaody, isso daí, pelo menos para algumas partes de Sabaody ainda. Isso faz com que o pessoal ali, com que o Barba Branca acabe executando uma ordem para os piratas ali no caso, para que eles continuem avançando, independente do tiro, né? Independente do que está acontecendo atrás deles, continuem indo para frente, que é um jeito de se distanciar ali no caso dos pacifistas. E é claro, eles vão ficar ainda mais embolados com os marinheiros, então Sengoku é obrigado a mandar os marinheiros recuarem, no caso, para a praça de Marineford, para o meio ali de Marineford também. E aí o Sengoku, ele dá uma ordem aqui, né, de que depois que o Ace for executado, todos os piratas devem ser exterminados imediatamente, mostrando bastante brutalidade aqui e mostrando que ele vai executar o Ace mais cedo do que o imaginado, né, do que o esperado. E lembrando, ele está sendo gravado nessa situação toda, né? Ao ouvir isso, a gente tem o Ruffy aqui então tentando chegar perto do Ace, só que o Kizaru acaba dando uma bicuda na velocidade da luz ali e arremessando o chapéu de palha pra longe, né? Que acaba, se eu não me engano, sendo resgatado pelo Jinbe. E aí a gente tem uma cena aqui muito estranha, na verdade, muito surpreendente até, que é o tal do Gekko Moria, né? O Gekko Moria parece que ele se cansou de lutar com o Jinbe, né? Já que o Jinbe foi lá ajudar o Ruffy. E aí ele tá enfrentando aqui um cara que é tecnicamente mais fraco que o Jinbe, que é o tal do Curiel. Ele é o comandante da 10ª divisão dos Piratas Barba Branca. E ele é um atirador, o cara é cheio dos trabucos ali, né? E aí você pensa, pô, o Gekko Moria tá querendo bater no pessoal na ralé, né? No pessoal que é mais fraquinho. Só que, cara, o cara é comandante do Barba Branca, né? E você acha que ele se intimidou com o Gekko Moria? Porcaria nenhuma. O Gekko Moria debochando ali, falando dos caras ali, tentando lutar a favor do Barba Branca. E o Curiel simplesmente saca os trabucos dele e começa a meter bala no Gekko Moria. Loucura, o cara simplesmente comprou a briga ali com o Gekko Moria. E ele é um dos caras que sai bem de boa, inclusive, dessa guerra aqui. Mais ou menos, ele tomou ali um pouquinho dos golpes do Akainu depois, mas ele sai de boa até de Marineford. Assim como o tal do Vista, que continua aqui lutando com o Mihawk. E de fato é uma luta bastante pegada, mostrando que esse Vista realmente é um dos maiores espadachins do mundo inteiro. E cara, é um cara que a gente, tipo, nem vê direito, tá ligado, na obra. Depois disso aqui, o cara praticamente some, né? A gente só sabe que ele atacou lá junto com o pessoal lá do Barba Branca, o pessoal do Barba Negra, né? Depois lá. Só que, e aí, mesmo assim eles não conseguiram fazer muita coisa. Então, cara, loucura. Tudo acontece por debaixo dos panos, assim, e a gente não fica sabendo, infelizmente. Nós, os telespectadores, né? Aí o Sengoku tem um momento aqui que ele questiona, né, se finalmente a transmissão foi cortada, mas, no entanto, eles acabam percebendo ali que tem uma parte da transmissão que não foi cortada, que é o Denemushi que está com o Bug, né? Finalmente o pessoal se deu conta, então, de que o Bug pegou ali um Denemushi e tá transmitindo. É legal que ele tá tentando fazer parecer de que ele é o fodão da guerra, né? Ele é o bom de guerra, vamos dizer assim. Só que o pessoal de Sabaody não quer saber do Bug, né? O pessoal quer prestar atenção no que tá acontecendo lá nos outros personagens da guerra que são muito mais relevantes, né? Agora nós temos um dos pontos de virada dessa guerra, que é a aparição do Squard. Lembra que era um dos caras do Barba Branca lá, que ele tava tentando contactar, mas o cara não respondia? Pois bem, acontece que
o Squard ele aparece no navio do Barba Branca, no Moby Dick, que foi o único que sobrou, aliás, do que emergiram ali, né? Só que acontece que ele acaba trocando um papo ali com o Barba Branca sobre a situação do pessoal que ficou pra trás, né? Que a Tsuru tá passando carreto lá, tá pendurando todo mundo no varal, né? Enquanto tem uma galera ali lutando na praça de Marineford. E acontece que o Barba Branca, ele é apunhalado. Pois é, cara, o cara enfia uma espada que atravessa o Barba Branca de um lado a outro, mostrando aí uma trairagem, né? Rolou uma trairagem aí por parte do Squard, o que choca todo mundo que tá olhando ali a cena, né? O pessoal fica aterrorizado. O Ace, Ruffy, Jimby, Ivankov, Bug, todo mundo. Ninguém assim, tá todo mundo surpreso, né? Com a situação toda. Mas o pessoal, inclusive os espectadores lá de Sabaody também ficaram bastante surpresos, né? E o Gekomori do Flamengo só tiram risada da situação toda. Aí o Marco ele aparece, mobiliza o Squard, questiona as intenções dele, por que ele tá atacando o Barba Branca, né? E aí a gente vê que aconteceu uma mutreta por debaixo dos panos que não tava planejado, pelo pessoal do Barba Branca, que é o seguinte: o Squard diz que o Barba Branca vendeu os comandantes dele para a Marinha em troca da vida do Ace, de que ele acabou descobrindo que em troca da vida do Ace, em troca do Ace não ser executado, o Barba Branca deixaria então que a Marinha destruísse os comandantes, né, do Barba Branca ali no caso, que são muito importantes, como a gente está vendo aqui durante toda essa guerra. E acontece que como ele ficou sabendo disso? Quem falou pra ele isso, né? Ele ficou sabendo através do Akainu. Pois é, o Akainu chegou nele um dia antes de rolar toda essa treta aí, né? E acabou falando pra ele essa situação. E além disso, ele também ficou sabendo que o Ace é filho do Gold Roger. E ele sabia, que o Barba Branca sabia que o Squard tinha um ódio muito grande pelo Gold Roger. Afinal de contas, o Gold Roger foi um cara que no passado derrotou o Squard. E ele sempre guardou muito rancor por isso, né? Então saber que ele dividiu o mesmo espaço com o filho do cara deixa ele bastante bolado. Ele queria ter a vingança dele e ele não aceita isso. E até aqui o Danemushi do Bug estava funcionando. O problema é que na sequência, enquanto o Squard estava falando, né, sobre as entre aspas intenções do Barba Branca, o Aokiji congela o Bug ali e corta a transmissão final, né? O último Danemushi ali que estava transmitindo a situação toda. E cara, algumas pessoas ficam bastante impressionadas, né, com o fato do Barba Branca ter levado um golpe baixo tão facilmente, né, já que ele é um cara que não costuma baixar essa guarda. Só que justamente o que pode ter levado ele a baixar a guarda é justamente que ele tá fraco, ele tá com a saúde frágil. Então ele acabou ali confiando, no Squard, e acabou acontecendo isso aí que a gente viu nesse momento, né. Só que o Barba Branca ele acaba virando o jogo de novo. Por quê? Primeiramente, o que ele faz? Ele abraça o Squard. Primeiro ele fica putaço, né? Ele fala, como ousa? Como você pode levantar sua espada contra o seu próprio pai, né, cara? Ele fica bastante bolado ali, demonstra bastante raiva pela situação. Porém, no final ele abraça o Squard e ainda o chama de filho, né? E ele explica a situação dele, no caso, dizendo que ele não queria que o Squard conhecesse o passado do Ace, porque os dois eram filhos do Barba Branca. E ele, na opinião dele, os filhos não deveriam ser responsabilizados pelas ações dos pais. Ou seja, o Ace não tem nada a ver com o ódio que ele tem pelo Gold Roger, né? Mas como ele sabia que o Squard ia levar isso até as últimas consequências, então era melhor ele ter simplesmente guardado essa informação e nunca ter falado para o Squard essa situação toda. O que faz o cara ficar chorando, né? Mostrando que ele realmente se importava ali com o bando, né? Acima de tudo. E ele ainda dá outras provas de confiança, como por exemplo, o fato ali de que ele percebe, né, que alguns comandantes, ao ouvirem a história do Squard, o pessoal acaba ficando meio desconfiado da situação, né? Até porque, se você levar em conta o plano do Barba Branca, a ordem dele de separar a galera do meio ali, né, de Marineford, e o Sentomaru dizendo que tinha um plano para fazer justamente isso, para juntar os piratas no meio, dá a entender realmente de que o Barba Branca tinha algum envolvimento ali com a marinha. Então o que ele faz? Ele quebra o tsunami de gelo, aquele tsunami de gelo lá atrás, abrindo espaço para que a tripulação dele fuja, né? E aí ele fala, pô, quem quiser fugir, foge, tá ligado? Mas quem ainda for leal a ele, que vá atrás do Ace, que continue resgatando o irmão deles, né?
E cara, ele demonstra aqui bastante empatia pela tripulação dele, apesar de toda essa parada. Então tipo, não tem realmente o que questionar, realmente o cara se importava com o bando dele. E pra dar o prego no caixão de que ele realmente é um cara que tá pensando na tripulação acima de tudo, ele decide avançar na linha de frente agora. Ele pula do Moby Dick e vai atacar os marinheiros. E aí o Sengoku já dá aquele alerta, né? Preparem-se, porque o homem mais forte do mundo está vindo na nossa direção. Mano, é assustador, cara. Sério, o Barba Branca simplesmente botou a moral de todo mundo lá em cima, assim, só na conversa, tá ligado? Sem nenhum apoio, tá ligado? Que ele teve aqui nesse momento. E isso faz algumas coisas interessantes, como por exemplo, o fato de que o pessoal ali, o bando do Barba Branca, quando vê essas ações dele, acabam ficando com mais raiva e com mais vontade de ir pra cima dos fuzileiros. Por quê? Porra, vocês jogaram muito sujo, né? Isso aqui foi um jogo sujo que vocês fizeram. O ódio por eles em relação aos fuzileiros cresceu ainda mais. Então, tipo, todo mundo ali tá pagando por esse plano ardiloso aí da marinha que envolvia o Akainu, né? Pois é, o Akainu meio que pode ter pisado na bola aqui momentaneamente. E ainda tem a questão de que o próprio Barba Branca agora tá avançando na linha de frente. E aqui a gente tem um confronto rápido entre ele e o John Giant, que é um dos primeiros gigantes a se alistar na marinha, se eu não tô enganado. E ele tenta partir pra cima do Barba Branca, só que o Barba Branca derruba ele com um soco, cara. Com um soco imbuído de terremoto. Ele simplesmente apaga um gigante com um hiper soco no meio do peito. Foi um golpe violento que derrubou o gigante, mostrando que o Barba Branca não está pra brincadeira. O cara está louco, fora de controle, inalcançável. Fora que antes de derrubar o John Giant, ele ainda por cima usou um terremoto ali que virou Marineford de lado, cara. Isso foi uma cena absurda, né? Mostrando que o cara realmente, quando ele quer mostrar aí que ele é poderoso o suficiente para destruir o mundo, ele realmente faz isso, né? Ele realmente parece que pode destruir o mundo inteiro nesse momento. Realmente foi uma cena impressionante, né? Apesar disso, apesar da clara ameaça do Barba Branca e também o fato de que ele tá vindo possesso ali para conseguir resgatar o Ace, a marinha não se intimida e eles executam mais um plano ali para se defender, que no caso aí é o seguinte: os marinheiros que estavam retornando, né, para o meio ali, para a praça de Marineford, acaba atraindo os piratas que estão indo atrás deles para tentar chegar no Ace, e acaba que um muro, vários muros na verdade, acabam se elevando ali em Marineford, e desses muros saem alguns canhões, saem algumas armas ali que atiram nos piratas do outro lado. Então eles criaram uma espécie de barreira, uma muralha que atira nos piratas e impedem o avanço deles para chegar no Ace, né? Foi bem interessante ali. Entretanto, nem todas as paredes levantaram. Por quê? Lembra do Little Wars, que ele caiu lá depois de sofrer um ataque violento, né, que aparentemente teria matado ele? Pois é, acontece que ele tá justamente atrapalhando um desses muros de subir, e ainda por cima o sangue dele tá destruindo a parte elétrica. A parte elétrica ali do muro foi danificada, então o muro ficou meio que inutilizável temporariamente. Então qual é a ideia agora dos piratas? Agora a ideia é avançar por cima do Little Wars, tá ligado? Só que antes de eles chegarem no Little Wars, a gente tem o Akainu, porque o Akainu ele começa a atacar loucamente. O Sengoku dá um comando para que ele comece a usar seus punhos flamejantes como se fosse uma chuva de fogo, uma chuva de desgraça ali que ocorre em cima dos piratas do outro lado do muro. E dessa vez os marinheiros, eles estão, pelo menos a maioria, protegidos, né, pelos ataques do Akainu. Então agora só os piratas estão tomando esse golpe pesadíssimo, no caso ali do almirante, né? Aí a gente vê aqui o pessoal de Sabaody, né, porque a transmissão tinha sido cortada enquanto era revelado um esquema entre o Barba Branca e a marinha, o que eu não preciso nem falar, né, que queima o filme da marinha, já que eles estavam tentando pagar de bonzinhos até o momento, tinha toda uma narrativa sendo criada ali, e essa revelação meio que chocou, né, porque mostra que a marinha joga sujo também, igual o pirata. Entretanto, né, os repórteres ali e os civis estão questionando essa situação toda, enquanto a gente vê ali o Kid e os outros Supernova mostrando que eles estão todos bem, né, os Supernovas não sofreram maiores danos depois daquela luta toda contra os almirantes lá, toda aquela treta envolvendo a marinha em Sabaody. E aí o Akainu continua mandando seus ataques lá em Marineford, né? Ele acaba inclusive destruindo o Moby Dick do Barba Branca, onde ele estava lá em cima, né? E o Barba Branca, ele tenta quebrar uma dessas paredes, no caso ali, uma dessas muralhas que estão ali atirando
no caso nos piratas, mas mesmo assim, mesmo com o poder dele, o golpe não faz muita coisa, ele não chega a quebrar definitivamente, a destruir completamente a muralha, mostrando que essa muralha realmente é muito eficiente, né? Vendo essa situação toda, né, então o Sengoku ele se sente confiante de que agora dá pra executar o Ace, né? Agora tá tudo caminho livre pra fazer uma execução finalmente aí do Ace. O que faz com que o Ruffy tente se mobilizar de novo, né? E o pessoal tenta ali subir, no caso, por cima do Wars, né? Do Wars Jr. E acontece que o Ivankov e o Jinbe, eles acabam vendo ali o Ruffy tentando ir também, escalar, né? O Little Wars. Só que algumas explosões atingem ele e ele acaba tendo que ficar de fora, né? O Ivankov dá um esporro nele, pedindo pra ele não ficar indo junto, né? Com a manada ali, no caso. E aí o Ruffy ele faz um pedido para o Jinbe, ele tem um plano ali pra chegar até o Ace que envolve o Jinbe. E nesse momento acontecem umas coisas bem legais. Por quê? Nós temos aqui primeiramente o Little Wars Jr. Ele acorda com as explosões, os ataques do Akainu e toda a destruição que está sendo feita ali agora. O Little Wars acaba acordando com o barulho, mostrando que ele não morreu, né? Então agora vai ter mais um inimigo poderoso aí do lado do Barba Branca de novo. E ainda por cima tem a questão do Luffy, porque enquanto o pessoal se distraiu com o Little Wars, a gente acaba vendo ali um fluxo de água passando por cima daquela muralha e chegando de frente com os almirantes. E quem tá ali dentro dessa água é o Ruffy. O Ruffy ele vem ali assim, com uma espécie de mastro ali embaixo do braço. E ele usou, no caso, o Jinbe deu uma carona ali pra ele, no caso. E ele veio dentro da água, né? E ele fica numa pose emblemática ali de frente com os almirantes, cara. Foi uma cena memorável, inclusive, uma cena muito boa. Então o Ruffy começa a atacar os almirantes, só que o Aokiji ele congela ali o mastro. E o Ruffy aproveita para ir tacando pedaços do mastro congelado nos almirantes que acabam esquivando ali dos ataques do Ruffy, né? Ele tenta também correr até o Ace usando a segunda marcha, só que o Kizaru rapidamente, já que ele se move, como se fosse uma luz, né? Um fóton, ele acaba chegando ali, dando mais uma bicuda no Ruffy, que sai voando facilmente, né? Não vai ser tão fácil assim chegar ali no Ace, né? E lembrando que ele tá do lado dos fuzileiros, né? Ele tá no meio do time inimigo, praticamente ali, o Chapéu de Palha. É bem interessante de ver que o Barba Branca observa isso e ele acaba achando que o Ruffy é bastante imprudente, igual ao Ace, né? Mas que ele gosta disso no fundo, né? E ele pede ali pro Jozu preparar o trunfo dele. Pois é, tem um trunfo aí envolvendo, vamos dizer assim, tudo que tá acontecendo agora na guerra de Marineford. Voltando aqui, né? Depois que o Ruffy toma uma porrada ali, tentando chegar até o Ace tá para ser executado, os executores vão dar o ataque ali no caso. Entretanto, surpreendentemente, o Crocodile acaba atacando ali o pessoal, os executores no caso, e jogando eles, né, derrubando eles ali pro lado, fazendo com que o Ace não seja executado nesse primeiro momento. E aí o Sengoku questiona, poxa, por que você tá fazendo isso? Você não queria só lutar contra o Barba Branca, né? E aí ele dá meio que uma desculpinha ali, né? O Crocodile dá uma desculpinha de que na verdade ele só não queria que a marinha ficasse muito satisfeita, né? De conseguir realizar seu plano tão facilmente. Então meio que o Crocodile tá sendo um agente do caos ali pros dois lados, né? Ele tá atrapalhando tanto os marinheiros como também os piratas ao mesmo tempo. Porém, o Doflamingo que tava na frente dele aproveita e arranca a cabeça dele ali. Só que o cara é uma logia, né? De areia. Então o cara morreu, mas passa bem. Ele perdeu a cabeça, mas ele reconstrói a cabeça ali facilmente na sequência. O Ruffy ele toma mais um ataque pesado nesse meio tempo, já que agora o Aokiji avança sobre o Ruffy e ele acerta o Ruffy com uma espada de gelo, um sabre de gelo, né? E a Hancock fica pistolaça ali com o Aokiji, parece que ela vai pra cima dele. Entretanto, quem toma as dores do Ruffy na verdade é o Marco, que chega ali e luta contra o Aokiji, né? Ele acaba tentando proteger ali o Ruffy, mas o Ruffy já tomou um ataque, né? Essa que é a verdade. Aí a gente volta aqui pros piratas do Barba Branca, né? Que eles tentam ali passar pelaquela abertura que o Wars acabou deixando. Só que acontece que os fuzileiros eles estão prontos para atirar no pessoal que vai passar por essa abertura. Só que aí tem uma surpresa, por quê? Emerge mais uma embarcação do Barba Branca, mais um Moby Dick. E aí o pessoal fica surpreso, né? Porque, pô, como assim? O cara não veio, ele não já veio, ele já trouxe todos os navios dele pro campo de batalha. E aí o Barba Branca ele explica, ele nunca disse que tinha emergido com todos os barcos, né? Então, na verdade, haviam outras embarcações ali no fundo do mar, né? Só esperando para sair na hora certa. E aí acaba fazendo aqui um combo bem legal com o Little Wars. Ele acaba pegando a embarcação
e avançando como se ela fosse um ariete, né, junto com o próprio Little Wars ali, e ele acaba quebrando ali parte da muralha, permitindo com que o pessoal continuasse avançando. Entretanto, Little Wars é derrubado de novo, dessa vez por vários disparos de canhão, como ele já estava bem machucado, dessa vez agora ele caiu mesmo, né, caiu de vez. O Barba Branca, ele aproveita, ele vem pegando carona, no caso ali no incidente, e ele acaba pulando, no caso, ele cai no meio da praça ali, onde está rolando a execução do Ace, e ele já prontamente derruba várias pessoas ali, e ele pede para que os filhos dele fiquem longe, né, para que os piratas não entrem naquele espaço ali onde ele tá, mostrando aí que ele vai meter a porrada em todo mundo que estiver ali perto. Já deu a cal, né, melhor nem chegar perto aqui, né, melhor os piratas irem fazer outras coisas, né. Então agora a marinha ficou numa situação bastante delicada, porque praticamente agora quem sobrou, agora que o Barba Branca derrubou os cupinches ali, os minions, né, da marinha, sobrou os almirantes, os vice-almirantes, né, aquele pessoal que ainda tá ali no palco ali da execução do Ace, né, e o próprio Sengoku também. Então, cara, assim, sobrou pouca gente pra lidar com o pessoal do Barba Branca nesse primeiro momento, e o próprio Barba Branca também, né. O próprio Sengoku acaba questionando aqui o Garp, dizendo que eles serão obrigados a entrar na linha de frente, eles vão ter que ir pra cima, né, o Garp não vai poder mais ficar protegendo ali o Ace, né, ele vai ter que ir pra cima, vai ter que cobrir alguém de porrada. Enquanto isso, o Barba Branca pede para que os piratas acabem avançando, né, e abrindo caminho para que o próprio Barba Branca continue avançando ali até chegar perto do Ace. Vendo que a situação é bastante crítica, a gente tem aqui o Aokiji então tentando partir para cima do Barba Branca, aproveitando que ele tá praticamente sozinho ali, né, onde ele tá. Só que o Barba Branca consegue rechaçar o Aokiji e quase mata ele, ele enfia a lança ali no Aokiji. Só que o Aokiji, ele meio que ele se transforma, ele abre o meio dele, né, para que a lança passe direto e não pegue no corpo, porque senão seria dead. Com o hack do cara, ele ia morrer provavelmente, né. E aí quando ele tenta atacar ali, aproveitando essa brecha para atacar o Barba Branca, o Josu compra a briga de novo ali, ele se recupera, né, depois de ser feito de bobo pelo Doflamingo. Ele acaba aparecendo ali, salvando o Barba Branca e compra a briga com o Aokiji. Então agora o Josu é quem vai lutar com o Aokiji. O Luffy tenta se aproveitar da situação, né, de que os almirantes parecem estar um tanto ocupados, e então ele tenta avançar de novo, só que dessa vez ele é interrompido pelos vice-almirantes. Até o Momonga entra ali na luta e acaba atacando o Luffy também, né, e o mesmo Luffy tentando lutar contra o Momonga e também um outro vice-almirante ali que tinha o Mazuan, mesmo assim ele não consegue, né, ele é facilmente oprimido ali pelos dois vice-almirantes, o que é complicado. Ainda por cima o Kizaru percebe que o Luffy se recuperou e chuta ele de novo. O Kizaru sempre dá uma bicuda no Luffy, não tem o que fazer. O Luffy não tem como se defender do Kizaru, é basicamente isso, não tem como ele lutar contra o Kizaru, é tipo isso, tá ligado? E dessa vez o Luffy fica realmente derrotado no chão. Aí o Kizaru vai lá e tira sarro, né, do Luffy, falando que não é só... Não basta só com a sua própria força, você não vai conseguir resgatar o Ace, né? Ele dá uma bicuda ali no Luffy que sai voando, porém o Barba Branca acaba pegando ali o Luffy no ar, né? Como se fosse um jogador de beisebol. E aqui o Kizaru aproveita, né, pra falar ali com o Barba Branca de que ele ficou bolado, né, que o Barba Branca teria usado ali um moleque, no caso, um novato primeiro, pra ir na frente, né? Ou seja, meio que acusando ali o Barba Branca de ter usado alguém mais fraco, como se fosse um boneco de sacrifício. O Ivan olha por cima do muro, lembrando que o Ivan ainda tá lutando com o Kuma nesse meio tempo, e ele percebe que o Luffy ele tá machucado, né? Ele percebe que o Luffy ele tá muito ferido, e ele acaba falando ali, no caso, que o Luffy precisa se cuidar melhor, né, dessa situação toda. E o Barba Branca ele deixa ali o Luffy com alguns dos seus homens pra tratar ali dos seus ferimentos. Mas o Luffy ele fala que tá bem, que ele vai salvar o Ace, ele tá tentando continuar avançando, apesar de claramente ele não ser capaz de lidar com essa situação toda, é muita pressão pra ele. O Barba Branca só acha isso muito engraçado, né? Ele fala que o Luffy realmente parece muito com o Ace, que ele gosta disso, né? E, cara, a gente tem aqui então um confronto, finalmente, entre o Barba Branca e o Akainu, cara. Pois é, eles acabam trocando aqui alguns supapos prontamente. E é legal de ver esse primeiro momento aqui, porque se eu não me engano, é aqui o momento que o Akainu meio que usa o Magma ali na arma do Barba Branca. Só que não causa muita coisa, né? Eu já falei que essa lâmina do Barba Branca é bem forte, essa arma aí do Barba Branca é bem resistente, né? Então ela não é prejudicada nem mesmo pelo Magma do Akainu, é uma arma realmente bastante poderosa. E ainda por cima entra o Jinbe aqui nessa história, porque ele decide que vai sacrificar, né,
durante essa guerra aí, ele já estava disposto a dar a vida dele em troca do Ace, né? Então já estava já valendo tudo já para lidar, ele já estava pronto para entregar sua vida, durante essa empreitada aí do Barba Branca. E aí a gente tem um vislumbre aqui, né, que toda a Marineford está em guerra de novo, muito ativa, né, que o pessoal tá se degladiando, tá caindo fuzileiro e pirata a todo momento ali. E ainda por cima tem um momento aqui que o Marco tenta chegar no Ace voando, só que o Garp acaba atrapalhando ele ali, acaba expulsando, o Homem-Fênix ali, e proclama, né, que se algum deles quiser passar, vai ter que passar primeiro pelo Garp, né, não vai ser tão fácil assim chegar no Ace, né. E aí o Barba Branca diz, né, que os subordinados podem continuar avançando sem problemas, que o Garp é só um cara velho ali que tá tentando atrapalhar o caminho deles. E o Akainu chama a atenção do Barba Branca, falando que ele tá na mesma situação do Garp, não vai muito longe não. Você não pode falar mal do Garp não, você também tem culpa no cartório aí, tá, seu velho. E os piratas mostram que toda aquela motivação extra que o Barba Branca dá pra eles funciona, porque eles começam a avançar em direção ao Ace, eles estão conseguindo realmente ir pra frente, tá ligado? Estão conseguindo realmente alcançar o Ace ali aos pouquinhos. E a gente vê que o Ace ele chora, né, cara? Vendo a situação toda, vendo que o pessoal tá dando seu sangue, sua vida pra conseguir chegar ali até ele, deixa ele bastante emocionado, né? E isso faz ele refletir sobre algumas coisas, como por exemplo o fato de que sempre que ele tentava falar com alguém, ele dizia que era filho do Gold Roger, as pessoas meio que ficavam assustadas e desprezavam o nome do Gold Roger, né? E isso fazia com que o Ace ficasse bolado, isso quando ele era bem pequeno. E aí o Garp fala pra ele, né, que ele questiona ali o Garp se ele realmente deveria ter nascido, e o Garp manda a seguinte frase, de que ele só ia descobrir se ele realmente deveria ter nascido se ele viver, né? Então, assim, depois de muito tempo, depois de andar os mares e tal, ele encontrou meio que a família verdadeira dele que se importa com ele, que é o bando do Barba Branca, né? E ele fica bem emocionado com isso. Galera, infelizmente o vídeo tá muito grande, vai ter que ter uma parte 3 ainda, que loucura. E assim, tá insano isso daqui, cara. A guerra só aumenta, tá ficando cada vez mais pegado. E assim, rever isso daqui tá me deixando realmente ainda mais feliz, cara, de conhecer One Piece. Porque esse momento aqui na história de One Piece é uma coisa sem precedentes, é fora da imaginação, fora da realidade. Isso daqui é muito incrível. Mas bom, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!